Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao estudo da noite, agora com uma lição do Evangelho, dizendo da importância do estudo do Livro dos Espíritos, que nos esclarece sobre a nossa existência e, principalmente desde o início, lembrando-nos da existência de Deus e que nós somos parte, dessa existência divina, porque todos nós carregamos dentro de nós essa centelha divina. Por isso que muitas vezes a gente consegue ter ideias, pensamentos grandiosos, porque essa centelha divina age sobre nós. Mas o que nos impede realmente de atingirmos esse aprimoramento é ainda as nossas condições morais, que são pequenas ainda. Estamos recebendo a oportunidade para que possamos, através do conhecimento, buscarmos esse nosso ampliar das nossas condições morais, porque vimos que o importante para nós é a condição moral, aquilo que construímos através da vivência do Evangelho de Jesus. Então, estamos aqui para aprendermos, que até hoje ainda temos dificuldade, justamente pelos vícios morais que ainda carregamos, e isto que nos impede de chegarmos a esse aprimoramento, de conseguirmos compreender a natureza de Deus. Um dia todos nós atingiremos esse nível, mas para isso é necessário que nós nos esforcemos através da nossa condição moral, ou seja, vencer os vícios que ainda carregamos, vícios morais que são fortes dentro de nós: egoísmo, vaidade, inveja, ciúmes, enfim. Apesar do conhecimento que temos, ainda não conseguimos tirar de dentro de nós essas condições. E hoje nós trouxemos uma lição do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier Emmanuel, a lição 22, que faz a seguinte indagação: que buscais? E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? De João capítulo 1, versículo 18. E Emmanuel nos diz: a vida em si é um conjunto divino de experiência. Então, nós estamos recebendo essa oportunidade de estarmos reencarnados. Como já sabemos, nós somos espíritos que vêm reencarnando, e a cada reencarnação nós estamos nos aprimorando, mas ainda o não suficiente para compreendermos essa natureza divina. Cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos, e o que nós conseguimos de avanço é exatamente através dos conhecimentos que adquirimos. Então, os estudos que realizamos são fundamentais para que possamos compreender a nossa natureza íntima. Quem eu sou, como eu penso, como eu ajo. Já tenho conhecimento do Evangelho? Estou vivenciando aquilo que Jesus nos recomendou? Então, é exatamente para isso que estamos encarnando, e observamos que nós estamos caminhando a passos largos em conhecimentos científicos, mas ainda o conhecimento moral deixa muito a desejar, porque nós ainda, infelizmente, priorizamos as questões materiais, como nos foi dito. A partir do momento em que nós tivermos essa coragem, de buscarmos esse sentido, esse sentimento moral muito forte, priorizando dentro de nós, então nós estaremos chegando próximos da perfeição, ou nos aproximando cada vez mais.
A aquisição de valores religiosos, entretanto, é a mais importante de todas em virtude de constituir o movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Então, é esse conhecimento, esses valores religiosos, que são os valores morais, né, são fundamentais para que possamos avançar nesse sentido. Naturalmente que, como já foi dito, né, desde Moisés nós já avançamos bastante, mas ainda eu sempre questiono, né? A gente fala que já foi vencido olho por olho, dente por dente, mas ainda vemos que é muito forte dentro do nosso ambiente essa questão. É exatamente esse sentimento que temos que vencer, né? Através da amorosidade, como nos foi dito, que o amor é aquele que consegue superar todas as barreiras. Mas aquele amor não egoísta, mas o amor fraternal, onde conseguimos fazer este sentimento para com todos, não para pequenos grupos, né? Então é fundamental que a gente sempre tenha em vista isso, a grandeza de Deus. Ele não olha grupo A, grupo B, mas ele olha a totalidade da humanidade. E é exatamente isso que Jesus nos trouxe, esse exemplo, e deixou para nós seguirmos. Mas ainda a dureza dos nossos corações não consegue atingir esse nível. Os homens, contudo, estendem a esse departamento divino a sua viciação de sentimentos no jogo inferior dos interesses egoísticos. Então, exatamente, a gente sabe, todos temos conhecimento, mas ainda deixamos que os nossos sentimentos inferiores prevaleçam e não vamos deixando de cumprir esse conhecimento que já temos. Os vícios morais que ainda são muito fortes dentro de nós. Os templos de pedra estão cheios de promessas injustificáveis e votos absurdos, né? Então, Jesus nos disse, né, que nós somos um templo, mas não esse templo de pedra, esse templo de sentimento, onde vamos aprimorando o conhecimento através da nossa vivência, modificando toda aquela natureza negativa que ainda carregamos dentro de nós. Então, nos templos de pedra, a gente aprende muita coisa, mas ainda esse sentimento aprimorado, ele muitas vezes não é compreendido. Muitos devotos entendem encontrar na divina providência uma força subornável, eivada de privilégios e preferências. Outros se socorrem do plano espiritual como propósito de solucionar problemas mesquinhos. Então, ainda, né, a grande maioria da população não compreende essa condição divina que temos dentro de nós. Então, nós procuramos os templos de pedra, uma religião, para satisfazer os nossos desejos, as nossas vontades e preferências. Já vimos que Deus, Ele não tem preferência, Ele ama. Todos somos filhos de Deus e somos amados igualmente. Agora, quando algo negativo acontece conosco, não é porque Deus deixou de nos amar, nós é que nos afastamos dele através dos nossos sentimentos egoísticos, que ainda é muito forte dentro de nós. Esquece-se de que Cristo ensinou e exemplificou. Então, o que foi que Cristo nos deixou? A mensagem de amor, de fraternidade, de bom sentimento, do perdão, né? Coisa que nós ainda temos dificuldade em realizar. A cruz do Calvário é símbolo vivo. Ele se sacrificou pela humanidade como todo, né? Exemplificando por amor à humanidade como um todo. Quem deseja liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos,
Sem a compreensão de Jesus no campo íntimo, associada aos atos de cada dia, a alma será sempre prisioneira de inferiores preocupações. Então, o que Jesus nos trouxe não é mostrarmos a aparência, mas no íntimo, o que carregamos dentro do nosso íntimo? Quais sentimentos temos? Que pensamentos temos no nosso cotidiano? Não é só de vez em quando eu vou à igreja, quando eu venho ao centro, quando eu tenho encontro fraterno, mas no cotidiano, ali com as pessoas que conosco jornadeiam, seja na família, na vizinhança, na rua, no trabalho, onde as relações são difíceis. De que forma eu tenho agido? Com paciência, com tolerância, com compreensão? Então, isto é o que nós chamamos de renovação íntima, que nós estamos mudando os nossos comportamentos, exatamente esses comportamentos que nos aproximam da divindade. Ninguém ouvide a verdade de que o Cristo se encontra no umbral de todos os templos religiosos do mundo, perguntando com interesses aos que entram: que buscais? Então, toda vez que nós temos dificuldades ou queremos uma renovação, nós vamos buscar ajuda, né? Mas que ajuda nós estamos buscando? Só ajuda para resolver nossos problemas imediatos, ou ajuda com o propósito de aprendermos e começarmos a vivenciar o Evangelho de Jesus, que é o roteiro para a nossa vida, que se traduz em amor, amorosidade para com todos, paciência, tolerância, compreensão, perdão. O que nós estamos fazendo? De que maneira nós estamos nos esforçando para o nosso crescimento moral? Porque sabemos que tudo que construímos materialmente, nada fará parte do nosso patrimônio moral. O patrimônio moral é construído do bem que realizamos, mas entender o bem no sentido bem amplo. Não o bem somente a quem eu gosto, a quem eu tenho facilidade, mas um bem geral para todos. Como é o meu comportamento no cotidiano? O que eu tenho feito, né, para me esforçando para fazer essa minha transformação moral? Esta é a grande questão quando Jesus nos pergunta: que buscais? O que nós estamos buscando quando chegamos a uma casa espírita? Conhecimento é importante, mas eu estou com essa vontade ou com esse desejo de fazer a minha transformação íntima, revendo as questões dos relacionamentos que eu tenho, principalmente dentro da família. Como é a minha ação, como é a minha atitude, para que eu possa, de fato, seguir os ensinamentos de Jesus. E para complementar o estudo, trouxe uma lição ditada pelo nosso irmão X, chamado de renúncia. Então, a história começa a seguinte: comentava-se certa vez nos domínios da espiritualidade que um homem muito rico, cuja fortuna suscitava a cobiça e a inveja dos amigos e de seu círculo social, renunciou a tudo, até aos prazeres da vida, para iniciar nova etapa da existência. Então, esse daqui já começou, né? Com um propósito, renunciou a todos os bens que ele tinha. E vamos ver o que aconteceu. O fato causou mais escândalo do que se houvesse ela se apossado indevidamente de bens alheios, pois isso não seria inédito no meio em que vivia. Ninguém compreendia o seu gesto de despreendimento ou talvez de loucura, como diziam. Entretanto, Estefânio Moura, não era homem de atitudes largas ou de sentimento altruísta.
conhecido milionário, sagaz e ambicioso, era uma verdadeira águia nos negócios. A decisão de Estefânio explodira como um ato de autêntica insanidade, incompreensível para aqueles que o conheciam tão bem e para quem já havia padecido em suas garras ávidas de lucro. Então, o nosso irmão tinha uma atitude e, de repente, ele resolveu doar tudo que tinha. Mas, vemos que até uma ação dessa é muito comentada e incompreendida. Por quê? Pela natureza, pelo conhecimento que se tinha do nosso irmão Estefânio. Continuando, o irmão X nos diz: nos dias em que os interesses prevalecem sobre todas as coisas, em que o dinheiro custa os olhos da cara, renunciar aos bens e aos ganhos, como se estivesse apenas a jogar na sarjeta algumas moedas, era uma atitude inacreditável que merecia ser apreciada por uma junta de psiquiatras. Na verdade, ouvia-se muitas conversas a esse respeito. Então, está difícil até para renunciar, principalmente aos bens materiais, pois o Estefânio agiu assim, propalavam incrédulos. Ao que se sabe, conseguiu, a troco das doações, envergar um hábito e ingressar num convento como irmão leigo, para aguardar na humildade, entre rezas e penitências, o juízo final. Então, aqui ele tomou uma atitude, mas ainda não estava seguindo o Evangelho de Jesus, porque o Evangelho de Jesus nos ensina que aonde estivermos, devemos praticar o amor fraterno para com todos. Agora, o isolamento, se não for para algum benefício, ele é um isolamento egoístico. No caso do nosso irmão, ele se isolou, doou tudo e agora eu vou para algum lugar para ficar somente meditando, orando, mas com o pensamento apenas voltado para si, Tudo que se dizia era verdade. Da autenticidade dos fatos nos davam referência alguns contadores de caso da espiritualidade que os coligiam. Aliás, nas mais diversas colônias espirituais, Estefânio Moura, quando aqui chegou, de volta do plano material, colheu os frutos de tanta magnificência. Então agora ele já desencarnou, chegou no plano espiritual. Será que aquilo que fez, a renúncia que ele fez, teve algum acolhimento? Indagou um dos que ouviam interessado a conversa. E outro curioso, demonstrando ainda pouco conhecimento, disse: ao despertar, após a desencarnação, certamente foi levado para um local de paz e de luz. Tanto desapego pelos bens terrenos deve ter resultado num prêmio para seu espírito. Antes, o silêncio do contador de casos perguntou: pois não foi Jesus quem disse que aquele que quisesse se salvar deveria deixar para trás os bens da terra? Sim, foi o mestre, explicou, mas assim pretendia incentivar os homens a se apegarem mais aos bens espirituais, olvidando os do mundo e enriquecendo o coração com as virtudes da caridade, do amor, da humanidade, da abnegação e da renúncia. Então, exatamente o que Jesus nos ensinou, que nós deveríamos, ao lado dos bens materiais, seguirmos, essas virtudes, caridade, de amor, de humanidade, o bom trato com as pessoas, renúncia. Um ouvinte também interessado na questão interpelou: Estefânio, sendo muito rico e conseguindo libertar-se das coisas do mundo, não teve seu mérito reconhecido? Não foi para um plano elevado?
Olha as conversas, né? Todo mundo preocupado. O nosso Estefânio até hoje anda por aí, na erraticidade, pensando em compreender o que aconteceu. E o pior é que, revoltado, grita aos altos brados nas esquinas do umbral, que pregaram uma peça nele, um autêntico conto do vigário. Então, quando ele desencarnou, ele não conseguiu aquilo que ele esperava, né? Chegar aos céus, mas ele estava no umbral, então ele se sentiu enganado, né? Mas por quê? Porque o entendimento que ele tinha, né, era o desapego, renunciar aos bens, né? Mas quando Jesus nos disse renunciar, era renunciar aos nossos sentimentos negativos. E deveríamos praticar, né, a caridade, o amor fraterno, enfim, bens que são os patrimônios que vão permanecer conosco e que ninguém consegue tirar de nós. Uma vez construído, consolidado, eles permanecerão conosco. Mas Estefânio, ele teve a boa intenção, doou tudo que ele tinha, mas esqueceu daquilo que Jesus recomendou, né? Praticar a caridade, o amor ao próximo. Induziram-no à renúncia de tudo para usufruírem de seus bens amealhados com tanta garra, esquecendo-se, todavia, dos juros elevados que cobrava dos seus negócios inescrupulosos, que lesaram até o erário público. Prosseguindo ante a assistência atenta, esclareceu: o pobre Estefânio foi mesmo iludido, mas por si mesmo, imaginando que ao doar sua fortuna à igreja, iria assegurar uma cadeira cativa na mansão do Pai. No entanto, sua fortuna acumulou-se ilicitamente, e ele não se apiedava dos pobres devedores que não conseguiam pagar sequer os juros dos empréstimos. Em seu tesouro acumulavam-se moedas adquiridas com as lágrimas dos semelhantes, por intermédio da corrupção de maus servidores públicos, e também com a exploração de negócios escusos. Ao renunciar aos bens adquiridos, já no fim da vida, em vez de seguir a Jesus, despojando-se dos haveres supérfluos em favor dos necessitados, doou-os por interesse próprio a uma riquíssima instituição, a fim de garantir-se reservando um lugar no reino dos céus. Então, nós vemos que o reino dos céus, ele é construído. Não há dinheiro que consiga comprar o reino dos céus. É através das nossas obras, das nossas ações, da vigilância do pensamento que vamos garantir esse lugar. Mas ainda sabemos que nós estamos num planeta de provas e expiações e estamos nos burilando ou começando a aprender, internalizando dentro de nós esse desejo de sermos criaturas melhores. Então, é nesse esforço contínuo que nós mesmos vamos construindo essa nova morada. Então, se hoje nós estamos no planeta Terra, a situação está difícil, então devemos, né, ter paciência, tolerância, amor ao próximo, fazermos caridade, sabermos perdoar para construirmos uma morada melhor. E quem vai fazer essa construção é cada um de nós, é pessoal. Não tem dinheiro que compre essa morada que vamos construir. Senão, nos sentiremos enganados e iludidos, mas iludidos por nós mesmos, por não conhecermos ou não entendermos aquilo que Jesus nos trouxe tão claramente. Jesus é o modelo, é o exemplo para nós seguirmos, de amorosidade para com todos, né? Então, para finalizar, ainda diz: assim, dessa vez, Estefânio realizou apenas mais um dos seus negócios. Então, a toda doação, a renúncia que ele fez,
não serviu para nada, foi entendido como um negócio que ele fez. Eu dou isso e vou receber isso. E não é isso que Jesus espera de nós. Espera que cada um de nós possa, através do conhecimento da grandeza divina, possamos refletir e nos esforçarmos para nos tornarmos criaturas melhores. Esperamos que a lição, nos sensibilize os nossos corações, e a partir de então vamos nos esforçar para sermos criaturas melhores, e não tem ninguém que possa fazer pelo outro. Cada um é responsável por si e responderá pelos seus atos. Que Jesus nos abençoe e que possamos, de fato, através do conhecimento que vamos adquirindo, das provas da existência de Deus, esse ser perfeito e que ama a todos nós igualmente, nós possamos seguir o seu exemplo e prosseguirmos nessa caminhada de atingirmos essa perfeição e conseguirmos chegar a entender a natureza divina. Então vamos agradecer a Deus, nosso Pai, pela oportunidade do estudo, fechando os nossos olhos, pedindo a Jesus mais uma vez que ilumine os nossos corações e as nossas mentes, para que possamos, através dos conhecimentos adquiridos, refletirmos sobre a nossa natureza íntima, porque cada um é que sabe o que traz dentro de si, e através do estudo possamos, com esforço, verificarmos o que é que temos que modificar, transformar e nos melhorarmos. Sabemos da grandeza divina e do esforço contínuo que faz para dar oportunidade a todos nós, espíritos encarnados, a oportunidade de reconhecer a nossa fragilidade e trabalharmos para o nosso crescimento. Assim, Mestre Jesus, mais uma vez te pedimos, ajuda-nos para que possamos vencer a nós mesmos e vivenciarmos o seu Evangelho. Permaneça conosco, Jesus, encarnados e desencarnados, ajudando-nos, fortalecido por ti, a fazer a nossa transformação moral, não só hoje, mas sempre, que assim seja.